Dentro da medicina, a gente tem uma série de medicações que têm várias funções, e na psiquiatria não podia ser diferente. Várias medicações que têm efeitos ansiolíticos e antidepressivos também podem ser usados com outras finalidades de forma simultânea. E uma dessas substâncias é a duloxetina, que faz tanto o tratamento da ansiedade e depressão, como o tratamento da dor crônica e fibromialgia. E se você é uma das pessoas que está usando a duloxetina, ou quer entender melhor por que seu médico prescreveu ela para você, ou já viu algum amigo, alguma vizinha te recomendando o uso dela, fica aqui que hoje você vai saber tudo sobre essa medicação. Alright. Dali, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal mais relaxante desse YouTube. Eu sou o Léo Faleiro, médico e psicoterapeuta, e tô aqui para fazer o Brasil pensar, sentir e mudar e para ver se a gente faz esse país largar um pouquinho de ser crazy. E eu queria lembrar vocês também, pessoal, que se vocês não estão me seguindo no Facebook e no Instagram, vocês não estão tendo acesso a todo o conteúdo gratuito que eu disponibilizo nas minhas redes sociais. E antes da gente começar a falar sobre o duloxetina, primeiro a gente tem que ter noção de alguns conceitos básicos. Você com certeza já deve ter ouvido falar do neurônio. É uma parte funcional dentro do nosso sistema nervoso central que carrega informações. Se o nosso sistema nervoso central fosse um prédio ou uma construção, o neurônio seria um tijolinho. A serotonina e a noradrenalina são substâncias que fazem com que os neurônios passem informações tanto de neurônio para neurônio quanto de neurônio para outras partes do nosso corpo. E essas substâncias regulam funções muito importantes, como as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa disposição, o nosso sono e a nossa sensação de bem-estar. Com esses conceitos básicos na mão, agora a gente pode começar a falar de duloxetina. A duloxetina é uma medicação que é muito conhecida aí por vocês como Veligia ou como Cymbalta. E geralmente você encontra tanto Veligia como Cymbalta como a duloxetina genérica em cápsulas de 30 mg e 60 mg. É uma substância, uma medicação tarja vermelha. O que quer dizer isso? Tem uma dose certa para cada pessoa e deve ser usada por um tempo adequado para que ela faça efeito. Depois que esse efeito, no tempo e na dose certa, acontecer, o seu médico pode indicar a suspensão dessa medicação sem que você se sinta escravizado quimicamente por esse remédio. Você consegue parar de tomar ele aos poucos e consegue viver sua vida sem usar a duloxetina. Ela foi criada na década de 80 e é uma medicação que faz a inibição da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Tá, mas o que quer dizer isso, né, gente? Porque é difícil esse termo. Resumidamente, a duloxetina faz com que a noradrenalina e a serotonina fiquem agindo por mais tempo, fazendo com que as informações que os neurônios têm que passar sejam reguladas. E além disso, ela faz essa função super importante da qual a gente está falando aqui hoje, que é a função analgésica, que é estimular as vias que inibem a dor dentro do sistema nervoso central. A gente tem que lembrar, pessoal, que as pessoas que estão deprimidas, ansiosas e com dor crônica, elas estão com os mecanismos de transmissão da informação pela serotonina, pela noradrenalina e pelas substâncias que transportam dor desregulados. E essa desregulação dentro do sistema nervoso central acontece por vários fatores, como, por exemplo, desequilíbrio da quantidade dessas substâncias, o tempo de ação dessas substâncias que pode estar alterado nesses neurônios, a disponibilidade dessas substâncias nos neurônios para fazer com que eles transmitam essa informação de forma adequada. E a duloxetina faz com que a transmissão de informações que geram bem-estar, sensação de prazer, vontade, regulação do sono e diminuição da dor sejam transmitidas de forma mais adequada. As maiores indicações da duloxetina são tratamento da depressão, tratamento da ansiedade e dos quadros de dor crônica e fibromialgia. E como que funciona o tratamento com a duloxetina? Primeiramente, a gente tem que começar aos poucos, né, pessoal? A gente vai começar com a dose mínima, que é 30 mg, a menor cápsula que você encontra aí na farmácia. A gente sempre tem que lembrar que em psiquiatria, as medicações elas não têm uma ação uniforme, igualzinha para todas as pessoas. Você pode tomar um medicamento e reagir de uma forma, e o seu vizinho, a sua tia, a sua mãe pode tomar o mesmo medicamento e reagir de formas diferentes.
Nesse primeiro período de adaptação, que você está tomando uma dose de duloxetina baixa, nos 10, 15 primeiros dias, você pode ter os efeitos colaterais de uma forma um pouco mais forte. Depois de 15 dias, você vai ver que seu corpo vai se adaptar melhor e que você vai se acostumar a tomar o medicamento todos os dias sem sentir grandes efeitos colaterais. Aos poucos, de 30 em 30, de 40 em 40 dias, você vai revisitar o seu médico psiquiatra, vai ver quais sintomas persistem, o que não está melhorando, e se os sintomas persistirem, se você ainda não estiver melhorando, o ideal é que a dose seja aumentada aos poucos também. Geralmente, com a duloxetina, a gente chega aí até 4 comprimidos por dia se houver necessidade, ou seja, 120 mg ao dia, e a gente não costuma passar dessa dose, porque a partir daí a pessoa pode começar a apresentar aumento da pressão arterial. Se você chegar a 120 mg ao dia e ainda não houve melhora dos quadros de sintomas depressivos, ansiosos e de dor crônica, e você fizer uma avaliação criteriosa com o seu médico e perceber que não há outros fatores que estão atrapalhando essa melhora, você está com a sua psicoterapia em dia, que as coisas fora do medicamento estão indo bem, o médico talvez proponha a troca desse medicamento para você testar outra substância. E retomando aqui, lembra que eu falei que nos 10 a 15 primeiros dias os efeitos colaterais podem ser um pouco mais fortes? E quais seriam esses efeitos colaterais que você vai sentir quando você começar a tomar duloxetina? Gente, isso não tem muita regra. Eu não posso aqui te dar uma lista dos efeitos colaterais e falar, você vai sentir isso. Porque eu não sei quem é você, eu não sei qual é a sua genética, eu não sei quais são os seus receptores dentro do sistema nervoso central e eu não sei como você vai reagir ao uso da duloxetina. Mas eu posso te falar quais são os efeitos colaterais mais comuns. Náuseas e boca seca. Sensação de cansaço, sonolência, é uma coisa que chama atenção e é uma coisa que os pacientes têm muita preocupação. Poxa, doutor, isso aí vai me deixar chapado, eu vou ficar sem energia para fazer minhas atividades. Eu vou dormir no meu trabalho? Se você está tomando uma medicação que é tratamento para depressão, para ansiedade ou para dor e ela te deixa com sono durante o dia, você pode simplesmente passar essa medicação da manhã para a noite. Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar da duloxetina é que ela é uma medicação de uso diário. Para ela fazer efeito, que demora aí mais ou menos 15, 20 dias, você tem que tomar essa medicação todos os dias na dose que o seu médico recomendou. Se você de repente esquece, ou se você de repente acha que está bem e resolve de um dia para o outro parar de tomar a duloxetina, você vai sentir os efeitos do corte desse medicamento. É como se os seus neurônios fossem plantas e a duloxetina fosse um regador, e que todos os dias você rega um pouquinho essas plantas e faz ela crescer. Se algum dia você para de regar essa planta, ela simplesmente murcha de um dia para o outro. E quando a planta murcha, você passa mal. Tonturas, dor de cabeça, mal-estar e formigamentos, por exemplo. Vou aqui deixar esse aviso, não brinca com isso, não para de tomar um remédio antidepressivo ou para ansiedade ou para dor que você toma todo dia de uma forma abrupta, de uma forma repentina, porque você vai colher um fruto muito negativo dessa decisão ou desse esquecimento. Quais que são as contraindicações da duloxetina, do Veligia, do Cymbalta? No, God! No, God, please, no! Número 1, se você já teve reação alérgica a esse medicamento, se você ficou se coçando, empolou, fechou a garganta, dificuldade para respirar, você não deve tomar novamente. A duloxetina, o Veligia, o Cymbalta, não importa o laboratório, não importa a marca. Número 2, se você tem problemas graves no fígado, no rim ou no coração, insuficiência hepática, se você tem insuficiência renal, se você tem insuficiência cardíacas graves, se você faz acompanhamento por esse tipo de problema clínico, você não deve consumir a duloxetina. Se você tem um tipo de glaucoma que se chama glaucoma de ângulo estreito, e esse glaucoma não está tratado adequadamente, ou você fez o diagnóstico dele recentemente, vai começar a tratar, você também não deve fazer o consumo da duloxetina. E para finalizar, a grande polêmica de todo tipo de medicamento. E na gestação? A duloxetina na gestação, ela é uma medicação considerada risco C. Significa que já foram feitos experimentos em ratos e em cobaias e que houve presença de malformações ao usar essa medicação, mas que ainda não tem informações suficientes a respeito de humanos. As pesquisas em humanos ainda não estão bem desenvolvidas ou não tiveram uma boa conclusão significativa. Não pode usar? Não quer dizer isso, gente. Não é que não pode usar.
Essa avaliação deve ser feita com um psiquiatra de uma forma criteriosa, porque deve ser colocado o risco-benefício de você usar esse medicamento. Geralmente, medicamentos risco C, a gente tem muito mais critério para indicar o uso. Na amamentação, a gente também tem o mesmo tipo de relação de pesquisas em relação à gestação. Meus crazy, pelo amor de Deus, isso aqui não é consulta, isso aqui não é diagnóstico, isso aqui não é indicação de uso de nada. O que eu fiz aqui para vocês foi facilitar o acesso à informação em relação à duloxetina, para você ficar mais tranquilo, para você saber mais ou menos para qual caminho você está seguindo com o seu tratamento. Meu vídeo não substitui consulta, não é indicação de tomar medicação alguma, e meu vídeo não está relacionado a patrocínio de indústria farmacêutica, deixando bem claro. Muito obrigado pelo apoio de vocês, beijão, valeu, falou e tchau, continue me acompanhando nas redes sociais.